Finalizei o tijolinho. Veja como ficou bacana. Agora eu vou fazer a instalação, vou revestir esse nicho. Eu vou utilizar esse papel de parede aqui. Vou utilizar esse papel de parede. E vou revestir todo esse nicho. E depois eu vou colocar 2 papéis diferentes aqui para tipo talheres, para fazer a combinação aqui com o café, tá bom? Vamos lá para a aula? Agora eu vou dar início, eu vou pegar a altura desse nicho que eu vou revestir. Tá dando 1,31 a altura aqui do nicho. Então vamos seguir o padrão como se fosse de uma parede de instalação normal, 1,31. Eu vou jogar 10 centímetros a mais, então preciso cortar meu papel com 1,41. Vou cortar com 1,41. Vou pegar a marcação, esse rolo aqui. Como eu fiz a marcação, fazendo a marcação, ele vira. Eu preciso de uma faixa com 1,41 para revestir esse nicho, tá? Eu vou dar início ao papel. É só você seguir o padrão, que a simbologia desse papel também vai estar no vídeo aqui abaixo. E é só você seguir as aulas, tá bom? Vamos lá? Pessoal, como é só uma faixa que eu vou revestir esse nicho, eu não vou colocar no prumo. Eu vou sair com o papel logo aqui no canto. Não vai ter necessidade de eu colocar no prumo. Eu vou encostar ele bem no canto. Vou firmar ele com a mão primeiro. Vou soltar a parte dele de baixo, encosto bem no canto. A minha prioridade aqui, pessoal, é sempre cortar o papel para ele virar nos cantos do nicho aqui. A parte de cima, depois eu posso pôr uma tira. E a parte de baixo também do nicho. Então o que eu vou fazer agora? Eu sei que o nicho é bem estreito. Ele tem mais ou menos uns 4 dedos. A largura do montante aqui do drywall. Então eu vou colocar mais ou menos aqui minha mão como base. E vou fazer o primeiro rasgo para eu virar o papel. Eu já estou fazendo isso aqui com uma sobra. Ó. Eu cortei aqui para eu poder virar o papel. E desse lado vai ser a mesma coisa. Esse nicho é bem pequenininho. Então eu estou usando essa estratégia para facilitar meu trabalho. Cortei os 2 lados. Aí eu vou vir aqui embaixo. Eu vou cortar primeiro. Eu vou tirar o excesso fora do papel. Eu vou cortar esse excesso bem rente, ó. Eu vou cortar ele bem rente, o mais rente que eu conseguir, para eu ter um acabamento melhor. Depois eu vou colocar uma emenda. Vou colocar uma tira, né? Corto bem rente a estrutura dele. Dou uma arrumada aqui para ele não descer. Vou cortar mais outro pedaço aqui, ó. Vou cortar bem rente para eu poder virar ele no nicho. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou tirar o excesso dele. Vou cortar também bem rente, né? Porque eu preciso ter um acabamento bem legal na hora que eu for colocar o outro papel. Fiz o corte. Eu vou esticar com a minha espátula o papel para facilitar ele não ficar escorregando na hora que eu estiver manuseando ele na parede aqui no nicho. Eu vou encostar ele como acabamento já, facilitar bastante minha instalação. Jogando as colas para os cantos. Aqui é um serviço que você não tem que ter pressa.
É muito detalhe que tem aqui, né? Muita virada. Eu tenho que revestir e fazer um acabamento bem bacana. Aqui eu percebi que ele deu uma enrugadinha aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso soltar essa parte e jogo de novo com a mão, tá vendo? Agora eu utilizo a espátula para acertar e vou esticar ele. Aqui eu tenho uma tomada, eu já vou cortar, porque se eu forçar meu papel aqui, pode rasgar na tomada. Então eu coloco meu dedo bem na ponta da tomada aqui, ó. Faço um falso X aqui, tá vendo? De leve, para não rasgar a tomada, tá vendo? Para eu não fazer a marcação da tomada com meu estilete. Então eu não forço o meu estilete na tomada, coloco aqui. Ó, eu faço um falso X para ela poder abrir. Após ela abrir assim, eu posso pegar minha espátula e continuar esticando o papel na parede. Porque assim, eu posso fazer a marcação, tá vendo? Na tomada. Porque eu já abri ela, abri o papel. Ó, eu vou fazendo a marcação. Estico todo o papel para eu poder cortar. Eu posso cortar a tomada no final. Como eu tenho outro nicho aqui, eu vou fazer o corte daquele e depois eu corto o segundo nicho. Vou dar sequência no corte do nicho em cima. Eu vou beirar meu estilete como se fosse aqui no teto, ó, do nicho, beirando bem para fazer um corte mais perfeito que eu conseguir. Eu estico bem o papel e vou cortando. Assim, após eu fazer os dois cortes, tá vendo? O papel já pode virar. Como que você tem que fazer? Você pega um pano úmido e coloca o pano úmido na palma da sua mão. Tá vendo? Eu vou colocar um pano úmido na palma da minha mão para poder segurar aqui e fazer um vinco nesse papel, ó, no nicho, tá vendo? Eu só consigo fazer isso perfeito com pano, porque ele fica na palma da minha mão, ó, e eu marco o papel, ó, tá vendo? Aí eu jogo ele nos cantos. Jogo ele lá no canto para revestir. Vou pegar a espátula e vou jogar para lá, vou empurrar. Agora é só eu cortar. O procedimento é o mesmo, como se eu estivesse cortando um papel na parede mesmo, o mesmo procedimento. Quebrei a ponta do estilete bem amolada, coloco minha espátula. Tá vendo? Minha espátula ela tem que estar rente o nicho aqui, ó. E eu uso minha espátula como régua, como base. Aí vou cortar. Ó, vou cortando. Onde não alcanço mais, eu vou inverter meu estilete. Ao contrário, eu vou pegar de baixo pra cima. Depois que eu fizer o corte, eu tiro o excesso. Ó, já fiz a primeira dobra do nicho. Agora eu vou dar sequência na próxima. Mesmo procedimento, seguro bem esticado e vou serrando. Eu vou passando o estilete rente a parte de cima do nicho. Pra, na hora que eu fizer a virada, ele tem que acompanhar o canto lá. Agora eu venho embaixo, o ideal era cortar primeiro o de baixo. Eu cortei o de cima ali. Ó. Você corta o de baixo até o final, até você sentir o finalzinho do nicho e vou jogar pra lá. Vou fazer o mesmo procedimento com o pano úmido na palma da minha mão. Estico o papel aqui e vou marcar, vou fazer um vinco, tá vendo? Eu faço um vinco com o pano úmido na minha mão e vou jogando ele pra lá. Ó, vou fazendo a marcação. Tá vendo como fica certinho aqui, ó? Fica bacana aqui. Agora eu vou pegar a minha espátula e vou esticar pra lá, tá vendo? Vou continuar o corte. Encosto bem minha espátula lá no canto e vou cortar, ó, pra baixo. O mesmo procedimento que vocês aprenderam nas outras aulas, cortando os cantos da parede, ó. Eu tiro o papel e eu já fiz a virada dos dois lados desse nicho. Eu posso até cortar já aqui em cima. Vou fazer o corte. Vou parar aqui e vou tirar esse excesso, porque eu vou virar esse papel.
Vou tirar o excesso do papel que eu cortei. Esse pedacinho que eu cortei eu posso tirar para ele não me atrapalhar. Eu preciso fazer a virada desse papel aqui, ó. Eu vou pegar o pano úmido de novo, o mesmo procedimento, ó. Eu coloco na palma da mão, eu preciso fazer essa virada de ficha. E eu marco e estico ele para lá. E vou jogando. Vou esticando, jogando. Na palma da minha mão, pano úmido, eu vou para cima e para baixo, fazendo um vinco e jogando o papel. Nesse cantinho aqui, eu posso fazer um corte meio em diagonal para lá. Eu pego bem na quina do papel, corto para cá. Para eu poder fazer aquela virada. Aí eu pego e tiro, ó. Para ele poder virar aqui, ó. E vou continuar o mesmo procedimento. Ó, faço a marcação do pano e jogo o papel para lá. Agora eu vou pegar e ir lá em cima e vou continuar agora o meu procedimento com a espátula. Vou jogando ele para ele esticar lá no canto. Vou jogando para lá. Agora eu posso fazer o corte dele. Vou cortar a ponta do estilete para ele ficar com a ponta amolada. Vou encostar o mesmo procedimento que eu faço quando eu estou fazendo a instalação numa parede normal. Estilete descendo. Sempre limpar, pessoal, a instalação, passando um pano. No nicho de baixo eu vou seguir o mesmo procedimento. Eu vou colocar os 5 dedos, que é mais ou menos 4 dedos aqui, ó. Aí vou colocar por garantir um pouco a mais a largura. Em 5 dedos eu vou fazer o mesmo corte. Aqui eu vou fazer a mesma coisa desse lado. E vou cortar o papel, o excesso do papel. Bem rente. Estico bem, vou cortando bem rente. Vou aproveitar já cortando no outro lado. E vou cortar o lado de baixo também. Desse outro lado. Vou tirar esse aqui fora. Lá na sequência. Vou aproveitar e vou cortar esse aqui também. Vocês já entenderam como que foi o corte de cima. Devido a ele ficar mais tempo, ele secou um pouco a cola aqui. Eu vou passar mais um pouco de cola. Eu posso estar utilizando tanto o pincel como o próprio rolo que eu estou usando na obra. Eu vou passar um pouquinho aqui no papel. Vou passar nos dois papéis, só um pouquinho, para eu poder fazer a virada. O pano, o mesmo procedimento na palma da mão. E vou fazer a virada aqui.
primeiro, né? E vou cortar. Vou cortar o outro lado. Pronto, pessoal, cortei aqui. Agora eu vou cortar a tomada. É o mesmo procedimento que você já viu nas aulas, assistiu nas aulas. Eu vou cortar a tomada. Pessoal, nesse canto aqui, se eu deixar o papel assim, ele vai matar meu serviço. Eu poderia até deixar ele aqui, ó, da sequência, mas eu vou cortar ele nesse pedacinho para seguir o balcão. Eu tenho duas opções, na verdade. Eu posso cortar aqui e seguir como se fosse uma peça só, ou posso cortar e deixar o balcão como se fosse ele direto. Eu vou colocar uma régua de aço, seguindo a linha do balcão, porque é como se fosse sequência do balcão. Aí eu vou tirar o papel para ele fazer a combinação nessa virada e para lá. Então eu uso o balcão como base para minha régua de aço e vou cortar essa tira. Eu encosto bem meu estilete, beirando bem a minha régua e venho cortando. Cortei a tira, eu tiro o papel e aqui eu finalizo. Agora que eu finalizei aqui, eu vou colocar uma estampa dentro do nicho, as duas estampas. Já estou com o papel cortado, foi uma sobra de uma instalação, fiz o corte do papel, tá? Já passei cola nele e agora eu vou colar dentro do nicho. Vou utilizar uma espátula de silicone, porque ela é mais flexível para eu manusear dentro do nicho. Agora o corte, eu vou utilizar a mesma espátula amarela que eu faço a instalação para fazer o corte nos cantos.
Agora eu vou colocar a parte de cima, é um outro papel que eu cortei também, já deixei o corte. E vou colocar dentro do nicho, já passei cola. Vou utilizar a mesma espátula de silicone, que ela é flexível para fazer o movimento aqui dentro. E o corte eu vou utilizar a mesma espátula amarela da instalação. Aqui a gente tem que trocar de mão devido ao espaço mais apertado. E agora, vou continuar o corte aqui no canto. Aqui quase eu não tenho espaço, mas eu vou seguir na minha espátula. Encosto ela bem no canto e continuo o procedimento do corte. Passar o pano, limpando, tirando o excesso de cola. E agora eu vou revestir com um pedaço aqui. E aqui embaixo, outro aqui e aqui também. Só nesse canto aqui, eu cortei um lado de fábrica do papel. Que é a ponta do papel que ele já vem de fábrica. Então eu cortando essa ponta facilita a instalação, que eu não preciso cortar de novo aqui. Eu saio com a ponta do papel de parede, esse lado de fábrica, eu já cortei uma tira. Aqui tem mais ou menos uns 5 centímetros. Eu cortei com uns 10, que eu já entro com uma tira. Esse canto eu já colo aqui, ó, ponta com o papel que eu já cortei. E faço o recorte no final. Dessa forma aqui, ó. O lado de fábrica do papel, eu coloco bem no cantinho, ponta com ponta. A sala passou da top? Tá ficando. Eu coloco ponta com ponta e agora eu faço o recorte aqui atrás. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com o corte da espátula. Agora eu faço ela deitada.
é isso aí. Instalação finalizada. Veja como ficou bacana. Já terminei o nicho também. Tá bom? E no final você coloca o espelho de volta. Pronto. Finalizado, pessoal. Vamos para a próxima aula.